Olá, sejam bem-vindos a mais um Inspiração 50 Mais, aqui direto do estúdio de vídeo do Pool Streaming no Shopping Total. E nós estamos ao vivo para mais de 196 países através do canal 160 da Soul TV e o canal 15 da RB TV para toda a Serra Gaúcha. Os nossos apoiadores aqui no Inspiração 50 Mais do Pool Streaming são Shopping Total, Bendita Decor, Móveis do Bem e Kia São Motors. A direção geral é do Fabiano Brasil, a coordenação técnica é do Vinícius Costa, a coordenação de jornalismo é do Tavi Esteves, e eu hoje vou bater um papo com meu amigo, o Mago Dudu Nunes, que, segundo ele, conforme a gente estava conversando, o El Mago é a persona daqueles que partem em busca da resposta e, ao longo do caminho, vai encontrando outros que também estão na mesma jornada e percebe não estar sozinho. Seja bem-vindo, El Mago Dudu Nunes, tudo certo? Bem-vindo, Marcelo, também um El Mago, né? Como outros tantos que nos assistem hoje aí, que talvez vão se descobrir como sendo El Magos em sua jornada, né? Que legal, cara. Tu estava dando uma explicação sobre isso e é bem o que tu estava dizendo. Cada um de nós tem a sua jornada e a sua busca e vai encontrando e se conectando com outros, né, Dudu? Eu te diria assim, quando tu me convidou para o programa, e agradecemos mais uma vez o convite, tu me fez uma pergunta que é a base do surgimento do El Mago, né? Como eu te apresento, né? Porque hoje eu sou publicitário, sou educador e sou terapeuta e outras coisas que ainda virão, né? E por muitos anos na minha vida, assim como muitos que nos assistem aqui hoje, vive esse dilema de se apresentar com que rótulo, né? E o El Mago, ele vem para trocar o ou pelo e. Eu não preciso deixar de ser um para ser outro. Sim. Então eu posso ir sendo todos, né? E o El Mago é a chave que me dá permissão para viver todas essas experiências. E tu olha que louco isso, né? Eu ontem estava falando com uma amiga minha que vai ser a próxima entrevistada e eu fiz uma pergunta para ela, para a gente estar começando a construir a pauta assim como eu construí contigo. Ela disse: Marcelo, cada momento da vida é um momento. Eu já tive vários momentos da minha vida. Perfeito. Eu não tenho como te dizer se eu vou voltar atrás em algum ou não, ou como, né? Então, cada momento eu sou uma pessoa. Muito se fala no flow, né? Sim. Viver o flow. Sim. O que é o flow, né? É o fluir, é o fluido, né? Como um rio que flui, né? E cada momento tem uma corrente que leva uma corrente diferente, né? É isso aí. Dudu, eu costumo começar aqui esse bate-papo perguntando para os meus convidados, pedindo que eles se apresentem, né? Quem é Dudu Nunes El Mago? Conta pra gente um pouquinho aí. Então, eu sou o El Mago. Depois a gente pode falar um pouquinho mais de como surgiu essa ideia de trabalhar o El Mago. Mas eu sou publicitário, já falei, né? Educador e terapeuta. Então, venho de uma experiência aí, na minha graduação como publicitário, de mais de 20 anos de mercado na área de publicidade. Né? Hoje eu atuo trabalhei já no maior veículo de comunicação, no maior grupo de comunicação do país, né, por algumas décadas. E quando eu fiz o meu processo de transição de carreira, acabei ainda exercendo o trabalho de publicidade através de uma agência, né? Hoje atuo como head de parcerias, né, para tanto empresas como projetos, né? Inclusive nos conhecemos num dos projetos. Eu ia dizer isso aí. Desses projetos, né, que foi a Semana Náutica, na qual eu era o responsável por essas parcerias estratégicas, que acaba levando um pouco para o viés comercial, por isso que muita gente confunde. Né? Tu é comercial, tu é venda. Eu digo, não, a parceria estratégica, ela pode levantar receitas, mas ela também pode diminuir despesas, né? Então, não necessariamente é só venda. Então, nessa linha como publicitário, atuo mais nessa linha como head de parcerias, né? Mas também como educador, desenvolvendo alguns cursos, principalmente na área da espiritualidade, né? Mas também na área de comunicação, que é uma área que eu já fui professor universitário também. E uma vez sendo professor, a gente sempre professor, né? Sim. E como terapeuta, aí tem algumas terapias que eu
desenvolvo aí e hoje toco, são alguns caminhos que eu proponho que as pessoas sigam, né? Que a gente vai falar de alguns aqui hoje, Sim. né? Mas meu propósito, acima de tudo, não está em apresentar o caminho, mas de inspirar a caminhada, né? As pessoas têm que caminhar. E esse caminho, ele passa pela constelação, que ela pode ser a constelação familiar e a constelação sistêmica, que foi desenvolvida nos anos de 1980 pelo teólogo, filósofo alemão Bert Hellinger, que defendia a existência de um inconsciente familiar, né, Dudu? Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente poder ir entrando dentro do papo que a gente vai ter sobre o que é a constelação. Então, dentro algumas das terapias da qual eu facilito, a constelação é uma delas, né? E ela tem um ponto aí que eu acho que é interessante a gente só esclarecer. Embora a criação seja dada a Bert Hellinger, né? Uhum. O Bert, ele mesmo não se denomina o criador das constelações, né? Uhum. Na verdade, ele só foi o decodificador de todo um processo que já existia, né? Então, ele reuniu isso, essas leis, e a partir dessa obra dele, né? Ele que trouxe à tona essa história. Exatamente, assim. ele conseguiu, na verdade, simplificar e decodificar toda essa ferramenta, né, que é a constelação, e a partir daí isso ganhou o mundo, né? Tanto que Bert relutou muito tempo até levar um pouco desse trabalho dele adiante. Ele demorou alguns anos para publicar o livro dele, apesar de o trabalho dele já vir de uma data mais longa. Mas a constelação em si, ela é uma forma de terapia breve, né, que ajuda a tu identificar a origem do teu problema, né? O que Bert entende? Que todos nós somos parte de um todo, né? Pertencemos a um grande sistema, né? E esse sistema, ele nada mais é do que uma consciência única. A gente vinha falando antes, né? E se nós pararmos para pensar, todas as nossas decisões, na sua maioria, elas são tomadas de forma inconsciente. Inconsciente. Então, hoje tu escolheu uma determinada roupa para vir aqui, um determinado trajeto para vir aqui. Tu tomou decisões o tempo todo hoje. A grande parte delas foi de forma inconsciente. E a maioria delas, dessas inconsciências, elas são influenciadas por uma consciência maior, né? No nosso caso, na constelação, quando ela aborda, é a consciência familiar, né? A consciência que a gente herda dos nossos... Que vem trazendo de todos os nossos antepassados. Então, muitas vezes, tu repete padrões que vêm do teu avô, do teu bisavô, mesmo sem saber que ele já tomava essas decisões. E eu comecei, na verdade, esse assunto todo começou na verdade, ele já me acompanha há muitos anos em função de família, em função do que eu tive de relacionamentos de terceiros na minha vida, na infância, na adolescência, mas ele se tornou mais forte na pandemia, que foi aonde o chamado, né, o tal chamado, despertou em mim a busca por despertar a consciência e aí, cara, eu percebi tudo isso que tu está dizendo. Eu participei uma vez só de uma constelação via telefone celular, que eu acreditei que tá bom, meu, vamos ali, e foi uma experiência única. Eu te contei aqui, não vou contar agora porque não veio ao caso, mas foi única. E como a gente começa a perceber, né, por mais que a gente tenha essas atitudes inconsciente, a gente começa a expandir, a gente começa a ver que a gente também pode ter uma atitude consciente, né, Dudu? Porque a constelação, ela tem... É aí que tá a magia, né? Eu digo, a constelação não tem nada de mágica, embora ela pareça mágica, porque justamente ela faz tu tomar consciência das tuas decisões inconscientes, né? Do porquê tu estás naquela determinada situação, muitas vezes de dor, né, ou de angústia, ou amarrado a um determinado problema, sem saber o porquê, porque tu tem consciência sobre aquilo. Quais foram as decisões que te levaram a te colocar naquela situação. E quando tu constela, né, o campo te traz à tona a resposta do porquê tu estás naquela situação. E a partir dessa tomada de consciência, tu consegue te desvencilhar e desamarrar. E é como se fosse uma magia, né? A coisa acontece e, opa, para aí, o que mudou na minha vida no outro dia que...
E aí, Dudu, eu percebi dentro disso, e como tu está falando, tu está trazendo, duas situações pessoais, familiares, que eu brigava contra tudo e todos, e a partir do momento em que eu expandi a consciência e que eu entendi que eu estava processando energeticamente e conscientemente tudo que eu passei dentro da minha família, atrás, fazendo com a minha família agora, entendeu? Como pai, como marido. Eu digo, cara, tá errado, não é isso aí, eu preciso cortar. E muito foi a minha prima que me disse, cara, tu tá vivendo coisas, repetindo, coisas que, que são Então, ruins. tu falando É por assim, aí, não? tu falando assim, e aí eu vou fazer a conexão com a tua primeira pergunta, né, da obra de Bert. Qual foi a grande sacada do Bert? Bert percebeu que todos os sistemas, né, eles são regidos por leis, né, que ele chama de leis sistêmicas, ou como Bert carinhosamente gostava de chamar, as ordens do amor. Né? E ele conseguiu sintetizar isso em três ordens, né? Que são as leis do pertencimento, da hierarquia, né? E a lei do equilíbrio. Isso então mesmo. são três leis que Bert definiu. E quando a gente olha no campo, o constelador ele observa aonde há desordem nessas leis. Então, como tu mencionaste, pô, se eu estou vivendo uma relação de conflito, daqui a pouco eu observo se não há uma ausência de hierarquia dentro do teu sistema familiar, na qual tu está inserido, em que tu está tomando tu está numa posição dentro do teu sistema que não corresponde à tua posição hierárquica ali dentro, né? Às vezes é um filho que está no lugar do pai, né? Ou um pai, um irmão mais novo que está exercendo um papel de irmão mais velho, né? Então, quando há esse tipo de movimento dentro do teu campo, ou é o marido que exerce o papel de pai, ou a mulher que exerce o papel papel de mãe. Ou o marido que exerce o papel de mulher, né? entendeu? Tem papéis na relação que é invertido, Sim. né? E isso acaba causando desordem. No campo conjugal, isso é muito comum, né? O homem exercer o papel da mulher e inverso, e isso acaba gerando conflito dentro da relação. Isso tem que ser muito... Eu não digo que isso não exista, né, Dudu? Assim, eu sou um cara que vivi muito tempo isso e vivo isso constantemente, e eu estou aprendendo cada dia mais, a partir do momento que me coloquei no papel de aprendiz da vida, eu comecei a entender certas coisas, né? E às vezes não gera... A partir do momento que tu entende, tu tem a consciência e tu coloca, esse conflito diminui, né? Exatamente. A tomada de consciência, ela é o primeiro passo para um processo de cura, né? Um processo de mudança maior, de transformação, né? Então, a tomada de consciência e a constelação é uma das ferramentas que, dentro desse processo de terapia, dos diversos processos de terapias com o qual eu facilito, talvez um dos mais encantadores com que eu trabalho. E ela na verdade, a constelação ela é uma ferramenta de terapia, porque eu estava pesquisando antes de conversar contigo, para construir a pauta, e eu vi que muitos confundem com espiritualidade, outros confundem com religião, outros confundem com terapia. Eu vi vários depoimentos de psicólogos, terapeutas que usam a constelação como ferramenta, né? E ao mesmo tempo vi que existe muito conflitos, por exemplo, que a constelação é usada em lugares no poder judiciário, por exemplo, de conflitos familiares. Me explica um pouquinho dessa história aí, me traz aí. Ótimo, né? Essa pergunta é muito boa, porque realmente a constelação, e como qualquer outra ferramenta, né, acaba tendo muito aproveitador aí, né? Então tem muita gente que desvirtua, na verdade, a origem e a função da constelação. Então tem gente que promete curas através da constelação, cura de doença, e não tem nada a ver, cada um no seu papel, né? Então a constelação, como eu digo, ela é uma forma de terapia breve para tomada de consciência. E essa tomada de consciência que causa tanta transformação pode ser aplicada em diversos campos, né? Tanto na questão da psicologia, na própria área médica, não para curar a doença, mas para te compreender a origem dessa doença e aceitação, enfim. Na área judiciária, na resolução de conflitos, né? Inclusive na área judiciária, ela entrou através de um jurista, né? Um juiz chamado Sam Stork, que no Brasil, se não me engano, na Bahia, né? Ele foi há alguns anos atrás. A vara dele, que era uma vara de família, foi impressionantemente a vara com o maior número de acordos
conciliatórios, né? Antes de entrar no processo do litígio, né? E aquilo chamou a atenção, tipo, o que esse cara tá fazendo, né? O que esse camarada tá fazendo na vara dele que ele consegue tanto acordo? E aí ele tinha ido para a Alemanha, conheceu lá o Hellinger Schule, que é a escola de Bert Hellinger. Através lá ele teve acesso à constelação e trouxe essa ferramenta, essa técnica para cá e sugeriu que fosse aplicado nas audiências conciliatórias, né? E aquilo ali fez com que as pessoas tomassem consciência e as conciliações se desenvolvessem. Então e aí a partir daí o judiciário começou a aplicar, né? Em alguns casos, na verdade, o correto é que eles sugiram a constelação. Tem até um debate, uma certa discussão, porque tem essa distorção, né? Tem muita gente que, como talvez tu tenha lido, né? Pô, a constelação defende bandido. Não. A constelação ela não pode ser usada de forma alguma como elemento para condenar ou não. Sim. As leis estão aí para isso, né? Mas a constelação ajuda tu a compreender do porquê, dos motivos e da aceitação daquilo ali. Certo. E me diz uma coisa, Dudu, a constelação, ela tem uma grande procura, isso hoje, ou ela está começando a sair para fora? Como é que é isso? A constelação, ela tem ganhado muitos adeptos, né? Justamente por ser essa forma de resposta rápida. Ela tem uma resposta muito rápida, né? Nesse processo de eliminação dessa dor, né? Desse peso ao qual muitas vezes a nossa vida não consegue seguir adiante. E o ônus disso tudo é que surge muito aproveitador aí nesse sentido. Como qualquer outra, né? E esse aproveitador, para o bom constelador, aquele que é sério, que realmente segue, estudando, é ruim. Porque acaba muitas vezes desmerecendo a ferramenta ou distorcendo. Então, o bom paga pelo mal. O bom paga pelo mal. Então, essas distorções que a gente escuta muito na questão da aplicação dentro do judiciário, na mistura com a psicologia, na mistura com a questão da espiritualidade, muito se dá por causa do mal constelador, que eu nem sei se pode se chamar de constelador, né? Mas o constelador mesmo, aquele que segue os preceitos originais, que estuda, que se aprofunda, que desenvolve toda a sua técnica, esse sim. Só que esse é raro, né? Sim. Tem que... E aonde busca esse conhecimento, essa técnica? Tu tem algum curso específico, ou é autodidata, ou tu passa por experiências com algum constelador? Como funciona isso? Tu sempre tem um mentor, né? Sempre tem um constelador que te mentoriza e te traz toda essa técnica. Normalmente, a minha mentora, né? Eu fiz a minha formação lá em Florianópolis, ela foi aluna de Bert. Né? Ela foi, inclusive, uma das primeiras alunas brasileiras que foi estudar na Hellinger Schule. Ela trouxe essa técnica para cá, tem anos de experiência, vai 17 anos que ela tinha de experiência aí já trabalhando com constelação, e foi a mentora que eu escolhi para fazer esse trabalho de formação comigo, né? E a partir daí, ele é um processo também, de certa forma, autodidata, porque a partir do conhecimento da base da constelação e da experiência assessorado por esse mentor, tu também passa a ter um conhecimento ininterrupto de forma contínua, porque os sistemas estão toda hora mudando, né? Então tu tem que começar a entender. Aliás, um dos motivos que fez com que Hellinger demorasse uma curiosidade até para escrever o primeiro livro dele, é que justamente ele não queria perpetuar através do livro, como se fosse uma lei, a visão da constelação. Porque se tu for olhar a obra de Bert, hoje Bert tem mais de 20 livros publicados só no Brasil, na Europa são muito mais, essa obra ela vai evoluindo, ela vai tendo uma evolução. Então, do primeiro livro de Bert, muito do que ele constelava, da forma como ele constelava lá atrás, nos últimos livros ele já constelava de uma forma totalmente diferente. Ele foi entendendo como funciona, como flui a vida, como flui esse movimento. E aí, esse assunto me remeteu aos alquimistas, né? Eu estava lendo algumas coisas sobre bem para trás, porque os conhecimentos não eram passados através dos livros, eles eram passados através da palavra. Os livros vieram depois, mas o conhecimento dos alquimistas, dos magos, dos bruxos, de quem conhecia os caminhos, eram
aqui na palavra. Não tinha nada. Isso tem muito a ver, acho que, com o que tu está dizendo, né? Total. Da mudança do sistema lá atrás e a mudança do sistema agora, que a vida é um constante flow, um movimento diário, né? Mas tu precisa de bases, né? Tu precisa sempre de bases. E até como educador, né? Eu senti essa necessidade. E agora, para o início do próximo ano, eu vou começar uma turma, uma formação legal. de consteladores, né? Aqui em Porto Alegre. Já vou me candidatar nessa vaga aí, cara. Já pode garantir. Convidado. A gente deve estar agora, até o final do mês, abrindo o trabalho de inscrições, né? Para começar em janeiro essa formação de consteladores. Né? Não nem que vê o caso de ser constelador, mas para se conhecer mais, né? Mas a grande maioria das pessoas que ministram, né? Que vão até o curso. Eu, por exemplo, quando eu busquei a constelação, a minha ideia não era ser constelador. Eu fui para mim trabalhar, para conhecer essa ferramenta aplicada em mim, que é um pouco do que é o Eu Mago. Depois a gente comenta um pouquinho, vamos chegar lá. E aí, no meio desse processo todo, eu fui atendendo a um chamado de que, cara, tu tem uma facilidade de entendimento disso e tu pode mudar muitas vidas através dessa ferramenta. Foi isso que eu fui escutando dentro de mim. E foi aí que eu fui me tornando um constelador durante a minha formação. Eu não entrei para ser constelador. Tu entrou como se fosse uma terapia, como uma terapia. Conhecer a constelação com mais profundidade, tudo. E aí foi que eu entendi que o meu propósito era um pouco maior e essa ferramenta atendia, né, a esse meu propósito. E aí, Dudu, nós temos aqui 5 bonequinhos. É desta forma que eles são ferramentas dentro da constelação. Aqui, ó. Essa é uma das formas, né? Essa é uma das formas. Aqui nos bonequinhos, por exemplo, a gente trabalha de forma individual. Então, quando a gente faz um atendimento individual, eu uso os bonecos como âncoras para representarem elementos. Eu gosto de dizer elementos, Marcelo, porque, não, mas esse representa o meu pai, esse é a minha mãe, esse é meu filho, o meu irmão, mas nem sempre é assim na constelação. Às vezes esse boneco pode representar a herança, esse aqui o teu trabalho, esse aqui o teu dinheiro, esse aqui a tua prosperidade, então esse aqui a enfermidade que te traz. Então, os bonecos eles podem representar várias coisas dentro da tua vida, né? E o movimento que eles fazem é que vão me ajudar a compreender e a te ajudar a enxergar qual é a resposta que o campo quer te dar para a tua pergunta. O papel do facilitador é esse, né? É te ajudar a ter essa clareza. Essa é uma das formas, é através dos bonecos. Então, através da colocação dos bonecos, a gente consegue, e eu uso essa mesa aqui, que é uma mesa que circula, ó, você pode ver, porque através dela eu consigo fazer tu olhar sobre diferentes pontos de vista, a posição de cada um. Né? Então, aqui é um pouco que se dá a magia do que é o processo das constelações. E interessante que eu faço tanto aqui com bonecos, como da outra forma, que são os grupos, né? Que aí são pessoas no lugar de bonecos representando, eu faço elas de forma oculta. E aí, como é que é a escolha? A minha escolha é de fazer contigo com os bonecos, é de fazer em grupo? Como é que existe essa escolha para fazer a constelação? Eu quero fazer com os bonecos, eu quero fazer com um grupo de pessoas. As escolhas dos bonecos? Não, as escolhas do processo de técnica, por exemplo. A técnica do boneco sim. E a técnica de constelar com todas as pessoas. A técnica é a mesma. O que muda é a circunstância. Sim, mas eu escolho, não? Claro, tu escolhe. O que muda é a circunstância. Por exemplo, já faz um convite aqui para a audiência. Dia 31 de outubro agora eu tenho um grupo aberto de constelação. Quem quiser, depois... A gente passa direitinho. Passa ali direitinho. Pode me seguir no Instagram. Lá, que é Dudu Nunes. Dudu Nunes. Simples. Dudu Nunes no Instagram, vocês já vão saber toda a história. Lá tem o meu contato também, se quiser entrar em contato, pedir para se inscrever na lista de transmissão, depois eu mando, sempre uma semana antes a gente manda o card, mas dia 31 a gente vai ter um grupo aberto aqui em Porto Alegre. Eu também tenho um grupo em Florianópolis, né? Então, tem um grupo lá dia 31, mas... Daqui a pouco eu digo, eu não tenho até o dia 31 para esperar, eu não posso. No meu caso, tu sempre me convida. Cara, os horários que tu me convida não dá, mas eu quero. O dia que tu quiser realmente aplicar a técnica para ti, a gente pode marcar uma sessão individual
E aí o horário é mais flexível, Tá, eu não tá. preciso ter representantes no campo, basta eu, tu e os bonecos, Entendi, entendeu? entendi. Então é mais fácil, porque no grupo a gente tem que ter um número de representantes. Então a gente convida, mesmo quem não queira, quando eu faço o convite para o pessoal da audiência aqui ir ao grupo, não quer dizer, não estou convidando vocês para irem constelar, né? Estou indo para vocês ir lá participar, conhecer, e aqueles que aceitarem atuarem como representantes, né? Ajudando ao constelando lá, para que ele possa ver o seu tema, né? Então, esse é o convite que eu faço. Inclusive, eu estava comentando contigo, Marcelo, eu não constelo quem não participa ao menos uma vez do grupo. Sim. Né? Então, se tu chegar para mim e disser Pela assim, primeira vez, eu quero constelar, nunca constelei em grupo, quero constelar. Constela, vai lá no grupo primeiro. Vai lá no... Até durante o grupo tu pode ir lá, participa. Se tu entender como é que funciona o processo, entender que aquilo ali é para ti, a gente faz o teu tema lá dentro do grupo da constelação. Entendi. Bom, me conta, antes da gente entrar nos outros assuntos, nas outras ferramentas, o El Mago. De onde surgiu o El Mago? Na verdade, o El Mago ele é o guarda-chuva de tudo isso, né? De todas essas ferramentas, né? Então, o El Mago ele é a representação, a personificação, né, dessa pessoa que parte em busca de resposta, né? Então, através do El Mago, eu como criador e criatura, né, que se mistura, né, eu me permito buscar respostas em todos os caminhos, né? Então, o El Mago é aquele que realmente se aventura. Nem todos os caminhos o Dudu segue, né? Então, alguns caminhos eu me identifico mais, como a constelação, né? Como o Reiki, como os arquétipos, né? Que é um outro trabalho que a gente desenvolve também, né? Agora, o El Mago, ele flutua por vários, né? Ele passa por agora, por exemplo, o El Mago está vivendo uma jornada através das medicinas da floresta, né? Que legal. Então a gente vai conhecendo, e aí... porque aquilo que eu te disse, Marcelo, não existe uma melhor que a outra, existe aquela a qual tu te identifica mais. Sim. E aí dentro disso, Dudu, assim, como eu te disse, né, a gente tem, e como é bom a gente estudar e se abrir por ser um aprendiz, a Terra está entrando num momento de regeneração, de mudança de vibe de energia, né, e ao mesmo tempo a gente está tendo um planeta completamente doido, guerra, violência, o planeta dando um sinal maluco aí, e eu vejo que agora até um pouco mais, mas quando eu comecei, eram muito mais as mulheres que traziam a história da espiritualidade, que traziam a história do místico, que traziam essa história toda da magia, né? As bruxas atrás, os alquimistas tinham, mas eram as bruxas e tal. E eu percebo que hoje, nós homens, como fomos criados por mulheres, em sua grande maioria, porque os pais precisavam sair para trabalhar e as mães ficavam cuidando da gente, cuidava da avó, nós somos educados por professoras. E aí, essa simplicidade do feminino, né, do arquétipo do feminino no homem, ele ficou uma força. E são poucos que eu vejo se abrir, né? Isso existe, eu vejo que tem um pouco do conflito, assim, cara, a espiritualidade não. Mas chega lá no último dia, no último segundo, pelo amor de Deus, me arrependo da minha consciência, sabe aquela história? Por que se dá isso? Porque tu tem um trabalho muito legal, que eu te acompanho já faz um tempo, desde a época de Florianópolis, antes de te conhecer ali na pandemia, ali um pouquinho, na SN Poa, que é o trabalho com os tambores e o trabalho com os homens na roda de fogo, é isso? A gente tem um grupo de homens. Grupo de homens. Grupo de homens. O nome do grupo se chama Em Volta do Fogo. Em Volta do Fogo. Né? Na verdade, existem vários grupos de homens hoje, né? Várias correntes. Do sagrado masculino, do sagrado feminino. Masculino, tudo. E o meu grupo que eu desenvolvi da maneira mais simples, né, possível, a gente chama de Em Volta do Fogo, porque a gente faz em volta do fogo mesmo, como lá os antigos lá se reuniam em volta do fogo, porque o fogo é um dos elementos que tem toda uma simbologia, né? De transformação, de transmutação, de mudança de energia, né? Então o fogo ele é transformador, é um elemento transformador. E aí a gente adotou uma simbologia, né? O Em Volta do Fogo. Mas o debate que está ali em si é justamente permitir o homem, né? Não é só acessar a energia masculina, mas acessar
de forma equilibrada as duas energias, né? Isso que tu falou, Marcelo, faz muito sentido. Assim, hoje as mulheres são maioria, né? E vão continuar sendo, eu acredito, por um bom tempo. Mas hoje o homem está se permitindo. O grupo é uma das ferramentas que tem feito o homem se permitir, né? Ajuda ele. Através do grupo, hoje, os homens acabam se permitindo ir para outras formas de terapia. Então, lá no grupo, e a gente tem encontros. Em Florianópolis são semanais, tá? Os encontros são semanais. Hoje, apesar de eu não estar mais lá, o grupo ele permanece. Hoje, eu digo, as brasas permaneceram lá. Que legal! E o grupo segue se encontrando. Eu vou uma vez por mês lá, participo do grupo como facilitador, mas o grupo, mesmo semigo, o grupo segue acontecendo. E aqui em Porto Alegre a gente está iniciando agora o grupo aqui também, né? Toda primeira terça de cada mês esse grupo se encontra. Ano que vem a gente deve aumentar um pouco a frequência, talvez quinzenalmente, né? E esse grupo que a gente faz primeiro, tem duas premissas para participar: ser maior de idade, maior de 18, e ser homem, né? Quer dizer que é um grupo machista, sexista? Não. O grupo justamente trabalha o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Tu até disse que são homens aprendendo a ser por homens com outros homens. Isso aí. Essa é a lógica, né? O que acontece? Hoje o homem, ele é homem porque a sociedade diz o que é ser homem, né? A cultura nossa diz o que é ser homem, né? Tu é homem se tu não chorar, tu é homem se tu brigar, tu é homem se eu for pra rua e ganhar muito dinheiro. Enfim, uma série de regras que a sociedade impõe. E, na verdade, essas regras não existem, né? A gente é homem porque a gente é homem, cara. E existem essa forma equilibrada. Então, assim, lá no grupo, a gente começa a perceber, quem participa do grupo, raramente deixa de frequentar. Porque tu começa a perceber que o homem, ele é vulnerável, ele é falho. Ele tem seus dilemas, ele tem suas dores, que ele não, para mostrar que ele é homem para a sociedade, ele costuma não mostrar. Ele veste a carcaça, né? A máscara de ferro, como a gente chama. E lá no grupo, essa máscara não existe. Então lá a gente se abraça, né? Lá a gente chora, lá a gente faz confidência entre os grupos e tu começa a perceber que o teu dilema de dor que tu esconde muitos vezes é o dilema do teu colega do lado. Né? Entendi. Tanto que a gente... aliás, todos os grupos terapêuticos que eu faço são de forma circular, né? Então ele não tem... o modelo sempre é em círculo, né? Então lá no grupo, o Em Volta do Fogo, é isso que acontece. Então a gente atravessa Em Volta do Fogo, a gente faz esse tipo de construção. Nosso lema lá é assim, são 4 pilares, né? Reconhecer, desconstruir, reconstruir e compartilhar. Então esse é o lema, a tônica do grupo. O grupo de a dinâmica normalmente o que a gente traz é um assunto principal, né? A cada encontro é um assunto principal de reflexão mesmo, né? E depois tem um assunto livre. Então tu pode trazer um dilema teu da tua vida, da tua dentro do grupo, e tu vai se sentir num ambiente confiável. Porque né? é muito, esses rótulos, é muito... Como é difícil para o homem, eu sei por experiência própria, eu te falei ali no início que eu brigava com certas coisas, e a partir do momento que eu comecei a buscar o autoconhecimento e a desenvolver a minha consciência, e eu digo, cara, não tem coisa mais porrada do que tu sozinho olhar para dentro de ti e só tu ter as respostas. É muito mais difícil do que tu sentar, acho, com alguém, trocar uma ideia e as pessoas vão te dando... Não, é tu parar, fechar os olhos, meditar, olhar o silêncio e começar a entender todos os teus traumas sozinho e deixar isso fluir e tentar equilibrar. E a gente não consegue isso, né, Dudu? E deixa eu te perguntar, agora sem falar como homem, como humano, né? Sim. Tu não te sente, às vezes, sozinho no mundo? Parece que o mundo não te compreende, não entende essa tua mudança. Mas isso há muitos anos, cara. É aí que surge o El Mago. Há muitos anos. É aí que surge o El Mago. Há muitos anos. Eu me lembro do que eu era adolescente, eu dizia que eu era escolhido, que não era para esse mundo, que a minha visão, eu via outras coisas, e sempre todo mundo me tirava louco e tal, maluco. Minha avó dizia que eu tinha que tomar água de melícia para me acalmar, enfim. Parei. Só que eu tenho uma tia, ela tem 95 anos,
ela é descendente de alemãs, que é a mãe da minha prima, que é a minha segunda mãe, né? Na verdade, assim, que ela me ensinou muitas coisas. Ela é espírita kardecista. E desde pequeno, ela dizia para mim, ou tu vai por bem, ou tu vai por mal, ou tu vai pelo amor, ou tu vai pela dor. É. E dentro disso, e eu sempre fiz regressão, fiz pêndulo, cara, tudo que tu possa imaginar. E eu sempre me sentindo sozinho, maluco, sabe? Não vou, os caras me tiravam, meus amigos me tiravam, para, não sei o que e tal. Quando entrou a pandemia, eu fui na casa dela e falei, pai, agora é isso. E aí, velho, foi quando eu entendi o tal do chamado, o tal do que ela falava, e que eu não sou maluco. Que essa é a real, que aí os malucos para mim são os outros agora. Exatamente, só que aí, pegando essa tua fala aí, para responder 2 ganchos dos movimentos que eu faço. O primeiro, o El Mago, ele surge como se fosse a carapuça que te permite entrar nesse mundo sem ser julgado pela sociedade. Porque o medo do julgamento é o maior dos medos que a gente tem. Eu digo sempre, o nosso maior medo não é o de morrer, é o de ser julgado pela sociedade. Isso nos impede de ser quem a gente é muitas vezes, de fazer o que a gente quer. Então o El Mago, ele tem esse propósito de viver essa jornada, e a gente acaba então fazendo ele me dá igual, essa chave libertária. E aí assim. A gente acaba fazendo tudo igual, né, Dudu? Exatamente. E dentro desse mundo tão julgador, nada mais é julgador do que o homem. Então assim, o homem, né? Se julga assim mesmo. O nosso gênero, né? O gênero masculino mesmo, né? Entre os homens, né? Tu vai no futebol de segunda-feira, cara, se tu não pega todas as mulheres, se tu não é um cara bem sucedido, se tu não é o cara... tu termina o jogo, tu tem que ir embora porque tu tem que ficar com a tua filha, o teu filho, a tua mulher já vai ser a piada da noite. Que tu é mandado, que não sei o quê. Exatamente. Então, e aí, na verdade, aquilo ali, a beleza da vida tá em ser tudo isso, né, cara? E ser aceito por tudo isso. Ser, na verdade, condecorado por ser esse cara, né? Seja quem tu é. E aí a gente entende isso. Tem muita dessas o grupo de homens, ele vem para tirar essas camadas, entendeu? E a gente, dane-se se o pessoal pensa que lá em Florianópolis a gente faz, inclusive, na segunda-feira, quase que de propósito mesmo, que é para desfalcar o time do futebol, né? Quer jogar futebol, joga na terça, na quarta. Segunda-feira lá é dia do grupo de homens lá em Floripa. Aqui é na terça, por enquanto. E isso tudo te traz um olhar, né? Quando tu diz assim, né? Tu tem um boneco no centro que são as doenças, né? Isso, as enfermidades. Aqui eu dei um exemplo só, né? As enfermidades, né? E aí, Dudu, como eu não me dava conta e depois, enfim, a gente se adoece, né? Histórias, doenças no corpo por a gente ficar com essas cargas escondidas e essas emoções, demais. A gente, o segredo na visão dentro da abordagem sistêmica da constelação, o segredo é um câncer, muitas vezes que a gente carrega, né? Segredos familiares, né? São assuntos que não são debatidos, que não são falados, que não podem ser comentados, revelados, com medo do cancelamento, né? Cancelamento é uma palavra nova, né? Mas na verdade é um sentimento que já vem de muito tempo, né? Sim. Então, com o medo de tudo isso gera muitas doenças, e a doença não é só no Marcelo, é em todo o teu sistema familiar, né, cara? Se tu não olhar para isso, o teu filho ou o teu neto, alguém em algum momento dentro da tua trajetória vai olhar. Porque tu vai transmitindo a energia, né? Exatamente. Porque essa dor tu só vai passando ela adiante, né? Então alguém em algum momento vai olhar para isso, né? Por que teu avô não olhou, né? Talvez porque não tinha o conhecimento, talvez porque não quisesse ser cancelado, não quisesse ser julgado, né? E aí hoje eu sempre digo assim, se tu não olhar, alguém vai olhar para trás, mas talvez tu seja esse cara lá na frente que tá olhando aquilo que teu avô não olhou, teu bisavô não olhou. Mas eu só comecei a olhar porque eu tive uma criatura, que é a minha prima, que disse, olha, quem sabe tu não tá repetindo isso, aquilo, e daí tu para olhar e tu começa a ver. E ao mesmo tempo, como é que era a minha relação com pai e mãe, né? Como é que aquilo, e como é que tá na minha família hoje? Como é que cara, mudei total. Total, Dudu, eu mudei 100%. Véio. A quebra de padrões, ela é um divisor de águas. Nossa, né? muito. Ela é um divisor de águas mesmo. E, na verdade, se tu parar para pensar,
o trabalho do autoconhecimento ele é muito importante. Por quê? Porque tu também está construindo padrões para os teus sucessores. Então, tu te autoconhecer e tomar as decisões que tu tende a ser... eu digo, tu decide que é a mais correta, né? Não quer dizer que sejam as mais corretas. Sim, o que é correto para mim legado... pode não ser correto para ti. Mas o correto para ti é o legado que tu está passando pro teu filho e pro teu neto. Entendeu? E se lá atrás aquilo causar dor nele, ele vai ter que olhar e se desvencilhar dessa decisão. Porque foi uma decisão tua. Sim. Né? Não é uma decisão dele lá. E é isso que tem uma magia, assim, que eu costumo dizer, que a constelação, ou o trabalho com arquétipos, que é outro, o que ele te devolve ao tomar essa consciência é o poder do livre-arbítrio. Tu toma a decisão de permanecer conectado àquilo ou fazer uma nova realidade. Que alguns chamam de cocriação. Assim. Então é isso. Então hoje tu repete padrões que são lá do teu avô, do teu tio, mas tu pode tomar a decisão de mudar. Mas nesse mesmo exato momento, tu também está tomando uma nova decisão. De criar para frente. Que talvez o teu neto lá diga, não, mas eu não quero seguir o que o meu avô Marcelo falou. Sim. Eu quero ter uma nova realidade. Porque o sistema mudou, o sistema de energético mudou. O mundo... A gente vive... a fluidez, né? O mundo ele vive em fluidez, né? Tem muita gente nos entendendo aqui, tem muita gente aqui que vai nos achar que é papo de louco. Mas é que assim, é que a gente precisa entender, né, Dudu? Eu acho que cada vez mais essa questão da consciência espiritual, energética, isso se deu muito para mim também, né, na história da maturidade, né? Chegar aos 50 anos, a transição de carreira, o que eu estava sentindo, o quanto eu doente estava, porque eu estava doente, né? Então eu digo que o autoconhecimento, a corrida e a meditação me salvaram de eu ter um problema de coração forte, de eu ter ou eu entrar em depressão. Me aprofundei muito, mas talvez eu tivesse adoecido mais se eu não tivesse buscado essa história. E aí, só para terminar aqui, para fazer uma pergunta para ti, né? Essa busca nossa do homem, ela se dá nesse momento, pelo momento atual que a gente está vivendo no planeta, da tensão e desse julgamento, ou ela se dá pelo medo do julgamento do outro, de trazer o que se é para fora? Eu acho o seguinte, eu acho que nenhum nem outro. Primeiro, porque as guerras, elas não são de hoje. Se nós olhar para trás, só são cíclicas, elas vão acontecendo. Então esse conflito que a gente vive hoje, no mundial e tudo, na verdade existiu desde antes de Cristo. Não, já existia. Mas quando eu falo na tensão que se está. Nunca se esteve tão tenso emocionalmente, energeticamente como agora. Existiram. Aí eu chego na minha resposta. Talvez a gente nunca estivesse tão conectado também como antes no mundo. Também. E o que eu vejo que esse despertar acontece... É o sistema que vai mudando. É que hoje nós estamos conhecendo outros pais. Aquilo que a gente diz, a gente viveu por muitos tempos, e sabe-se lá quantas gerações anteriores, essa mesma necessidade de botar para fora, mas de uma forma velada a gente retraía e não colocava. Porque tu te achava o maluco do mundo, se eu falar, vão me achar que é louco. Não, se a gente for buscar na história, os grandes pensadores foram tirados para louco, foram tirados, foram exatamente. Mortos, foram presos, mas eles botaram para fora. Sim. E hoje, de alguma forma, esses grandes pensadores, para mim e para ti, são fontes de inspiração. De inspiração, referência. Só que aí eu sou um maluco que por muito tempo me criei aqui, não quero falar porque vão me achar que é louco. Aí um belo dia eu conheço o Marcelo, que também se interessa por esse assunto. E aí a gente começa a babar, né? Mas tem mais o fulano lá que também se interessa. E aí a gente começa a nos conectar, e aí que começa esse despertar coletivo, cara. As pessoas começam a se permitir botar para fora essa eu vou fazer afinidade, entendeu? E aí isso entra na tal no tal algoritmo da internet. É o nosso algoritmo energético. Energético, boa. Porque se eu comecei a correr, né? Por exemplo. Comecei a correr e vejo um monte de gente correndo. Eu andava de bicicleta, uma época, eu via um monte de gente de bicicleta. Aí eu comprei um carro, cara, todo mundo com carro, eu via toda hora, sabe? E essa conexão energética que tu está trazendo é o algoritmo também, hoje, trazendo para o sistema de hoje, né? Tu vê, uma tecnologia natural. Natural. Né? Natural. Consciencial. Consciencial humana.
Isso é muito interessante, até fazer um elogio para ti. Falaste agora desse equilíbrio, né, entre corpo, alma e mente, né? Falou há pouco tempo Sim. atrás. Então, a questão do autoconhecimento vem da mente, né? A alma pela espiritualidade e o esporte vem a questão do corpo, né? Trabalhar o corpo. Te agradeço. Tu és uma fonte de inspiração para mim na relação do corpo, né? Pô, obrigado, É, cara. Essa ideia do Inspiração do 50 a mais. é fantástico isso, assim, porque a gente vem trabalhando já a nossa mente, vem trabalhando esse autoconhecimento, né? Mas vem trabalhando também essa questão da espiritualidade, cada um. E aí nós vamos discutir. A espiritualidade não Não tem é a ver com religião. Eu já disse religião, aqui é outro outra programa, é história, outra né? história. A religião, na verdade, é uma ferramenta para te acessar a tua espiritualidade, né? E alguns se identificam mais com uma, outros com outra, e Ou alguns com talvez com nenhuma, né? nenhuma. E segue sendo a espiritualidade tá ali presente. Mas o corpo é algo que muita gente procrastina e eu vejo muito no teu programa. Dia desses, essa semana eu vi tu fez um post de manhã cedo, tava correndo e comentou um pouquinho desse teu processo de transição, e aquilo ali me inspirou de tal forma que o cara eu tenho que... Porque assim, Dudu, E da mesma forma que a religião, porque eu não consigo correr, eu tenho um problema no joelho, não consigo correr. Mas tem outras formas de me exercitar que eu posso movimentar fazer. o corpo. E, na verdade, essa história da transição é isso, assim, eu me dei conta que olha, eu tinha 17 anos de mercado, eu estava consolidado, eu tinha uma baita de uma agência que estava crescendo, só que, cara, eu não estava feliz. Meu casamento estava uma merda, a relação com minha filha estava... Eu estava mal, doente, gordo, barrigudo, fumava pra caramba. E aí entrou a pandemia. E foi nesse corte que tudo mudou, cara. E aí eu preciso falar disso porque eu vejo que a internet ela tem tudo, tem de tudo, né? Mas não é nem meu propósito, mas eu acho que a minha missão nesse momento é tentar fazer com que as pessoas se inspirem em olhar para elas, cara. É isso. Em olhar para elas, porque a gente anda assim, ó. É como tu diz, o nosso rótulo, as pessoas estão sempre assim e deixam para olhar para elas quando estão gravemente doentes. E aí é onde dá o estalo, cara, mas a minha vida não é isso. Não dá para ser mais isso. Então, por isso nasceu Inspiração 50 mais. Mas o Inspiração 50 mais é interessante, né? Porque eu acredito que a nossa geração normalmente teve esse estalo por volta dos 40, né? E aí tu começa a projetar os teus próximos, né? E aí tu diz, pô, quando virar os 50 eu tenho que... Só que as pessoas, Dudu, elas começam a projetar, na sua maioria, e eu também projetei durante muitos anos, porque foi me trazido da minha... que eu tinha que ser funcionário público, ter um salário certo todo dia, ter uma aposentadoria. Isso é a maioria. Que não é errado. Assim como os homens, que eu falei lá no grupo de homens, tem as regras que para ser homem é aquilo, para te ser um bem-sucedido na vida, também teve essas regras que foram impostas, mas a partir né? Pois é, mas assim... E aí tu começa a perceber, quando chega ali nessa fase de virada, quando tu vira essa chave, que, cara, só ganhar dinheiro não é o fato de ser, não é sinônimo de ser bem-sucedido. E nem é só isso, assim, quando eu me dei conta que, cara, e foi na pandemia, eu disse, cara, não adianta ter dinheiro, não adianta tu ser milionário, velho, essa porra aí vai matar todo mundo do jeito que for, velho, para aí, tá alguma coisa errada, alguma coisa, pelo menos em mim. Eu, cara, preciso puxar o meu freio de mão e olhar. E aí, isso aqui é um processo, e até estava falando com o Felipe, que foi um dos meus mentores, que me ajudou a chegar nisso aqui, que isso é um empreendimento, é um empreender da vida. Aqui tem um valor incalculável, aqui está a tua fortuna, cara. Pensa bem, quando a gente fala valor, nessa conta de construção de valor, a gente não pode falar só monetário e financeiro. Né? O valor são outras coisas. Né? Hoje eu me sinto muito mais rico, talvez a minha conta bancária hoje seja... Sim, hoje a gente está pagando incêndio com saliva, mas a tua espírito... Mas talvez eu me sinta um milionário hoje, porque eu tenho nessa minha conta, além do meu saldo bancário, eu estou botando outros valores que hoje eu tenho e que eu nunca tive na minha vida, cara. Eu tenho tenho 2 filhos, um de 23 e um de 12. Né? Tem uma diferença entre eles. E o de 23, ele pegou uma fase da minha vida que era só trabalho, trabalho, trabalho. E eu nunca botei na conta o valor de fazer um dever de casa junto com ele. Isso eu estava conversando com ele.
Porque hoje eu faço o dever de casa com o meu menor. E aquilo, para mim, isso tem um valor incalculável. E o maior disse: pai, tu sabe que eu acho que tu nunca fez o tema comigo. Dudu, E aquilo ali, claro que eu não posso voltar atrás, mas eu entendi que ali eu tinha uma fortuna que eu podia resgatar e botar na minha conta. A minha filha Valentina olhou um dia para mim e disse assim: quando é que tu vai ficar comigo um final de semana inteiro? Porque eu trabalhava com futebol, eu não tinha final de semana. Aquilo ali, Dudu, em tudo que eu já vinha, cara, para aí, eu tenho um ser que é minha responsabilidade. Que passa, né, Marcelo? Passa, aquele momento com ela vai passar. Né? Vai chegar um momento que ela não vai mais querer passar o final de semana comigo, ela vai querer ir pro mundo. Já não quer nem sentar na sala comigo. Por isso que muita gente hoje, depois de uma determinada, resgata muito com os netos, né? Resgata muito com os netos, aquilo que deixou de fazer. Mas gostaria de fazer com o filho, sim. E aí, Dudu, tu vê como que é, né? Voltando, eu percebi isso, o que eu fiz? Parei e olhei para dentro da minha casa. O contrário do que aconteceu comigo, cara. Entendesse? Digo, não, foi assim, meu pai se separaram muito cedo, eu não tenho mais tudo, cara, minha relação, fui recuperar minha relação com meu pai depois de velho, depois que minha filha nasceu, depois que eu fiz a constelação, que não tinha nada a ver com ele, que abriu uma outra história. Tem a ver, sim. Sim, naquele momento não. Naquele momento não, mas que na verdade... tu percebe lá adiante que tem cara, a ver. Pô, daí eu digo, foi a melhor coisa que eu fiz, Dudu. Hoje, se me perguntarem assim, tu te arrependeu, eu não me arrependi de nada. Estou com a minha filha e estou com a minha mulher e as coisas estão andando conforme tem que ser. Não adianta eu querer dar soco em ponta de faca porque eu não vou resolver, cara. Eu tenho que deixar o rio fluir para as coisas acontecerem. E aí tu vem tudo, a tua fortuna vem aí, né? Às vezes, inclusive, às vezes até monetariamente, às vezes também vem, né? Também. Parece que o dinheiro às vezes vem. Não é nem o dinheiro, não é nem a questão do dinheiro, é a questão das oportunidades. É isso, surgem. E tu saber entender que as oportunidades, elas não adianta tu correr atrás delas, elas aparecem. Tu precisa estar preparado. Emocionalmente, espiritualmente, educacionalmente, corporalmente, que seja. Tu precisa estar preparado. Se não estiver bem contigo e com o todo, a oportunidade não vai andar. Não vai andar. Não vai andar. Ou vai passar na tua frente, tu nem vai ver. Né? Às vezes elas passam. Ou tu vai fazer um esforço fenomenal para pegar essa oportunidade, porque ela está ali, e tu vai gerar um monte de problema interno, de doença. Por isso que é muito interessante, né? Hoje, hoje a publicidade hoje é o meu carro-chefe, vamos dizer assim, que paga os meus boletos lá no dia 5. Mas não é todos os projetos que eu embarco, não. Eu nego muito projeto, né? Que, às vezes, quando eu nego, eu fico pensando, o Eduardo, de uns 10 anos atrás, fazia. E agarrar isso com unhas e dentes e azar, né? O que importa é o dinheiro, é o Pix na conta. Aí hoje não, cara. Hoje eu abro mão de muito projeto aí, porque meu coração não pulsa. Dudu, a gente está faltando ali 4 minutinhos, foi um papo bacana, te agradeço muito por ter vindo aqui. Se foi papo de louco ou não, a gente se entende, como tu diz, né? E outros aí vão se entender, vão compreender também, né? Vão se identificar. Mas eu queria fazer assim 1, 2, 3 perguntinhas rápidas. Bora. Tá? Qual a importância da espiritualidade na tua vida, já que tu trouxe um pouco, mas ela tem uma importância grande na tua vida, a espiritualidade? Total, né? Eu digo que ela está no centro, entre o autoconhecimento e o corpo, né? Ela tá, porque ela é a parte da tomada de consciência, né? Espiritualidade é aquilo que te preenche e que traz o equilíbrio nessa relação, nessa tríade aí. Farias algo diferente na tua vida, cara? Nada. Toda a experiência que a gente teve, o conhecimento que a gente adquiriu até agora, ele é necessário para a construção da sabedoria. A gente não é sábio se não tiver essa equação entre a experiência e o conhecimento que a gente adquiriu até agora. E essa sabedoria só vem com a maturidade, com a velhice, como nós estamos envelhecendo muito bem. Por favor, respeitem e valorizem os sábios mais velhos, os cabelinhos brancos, e não coloquem eles de lado. Conheço muito inteligente que não tem sabedoria. Uma inspiração. Obrigado. Sim. Inspiração 50 a mais, eu acabei de falar aqui, né? Vou começar a pedalar agora, Marcelão. Um desejo. Que todos despertem. Uma frase ou um pensamento para quem nós está assistindo.
só sei que nada sei. É uma frase simples, mas que somos eternos aprendizes, né? Diz essa frase. Esse foi o Inspiração 50 Mais de hoje com Dudu Nunes, El Mago. Valeu, cara, obrigado. Fiquem bem, se cuidem, gravem esse programa aí, deixem gravado aí para salvar para vocês verem, porque tem muito ensinamento para quem quer aprender e abrir a consciência. Até a próxima.